Olá, hoje é dia 29 de maio, continuamos então meditando no maravilhoso livro de Apocalipse, depois de alguns dias longe aqui do País Basco, numa conferência, num congresso batista, festejando os 100 anos da Federação das Igrejas Evangélicas Batistas da França. Estamos de volta então ao País Basco, à nossa casa, de volta ao nosso estúdio Damasceno, aqui no meu escritório, para falarmos de Apocalipse. Quando Apocalipse foi escrito? Nós acreditamos que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. E a gente vai encontrar, já falamos das similitudes que encontramos no Evangelho de João e também no livro de Apocalipse. Muitos vão dizer que Apocalipse foi escrito à época do Nero, do imperador Nero, lá pelos anos 70 de nossa era. Outros vão dizer que foi escrito em 95, 96. Durante o reinado de Nero, Laodiceia foi destruída completamente por um terremoto. Mas a gente vê Laodiceia de pé aqui no livro de Apocalipse. Então, ela foi reconstruída. Possivelmente, então, Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, quando Laodiceia havia sido reconstruída. Eu gostaria de compartilhar ainda com vocês uma similitude no texto de Apocalipse e no texto do Evangelho de João. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Este texto maravilhoso que nos fala um momento sublime, quando a igreja, a esposa do Cordeiro, se encontra diante do trono do Cordeiro, louvando o Cordeiro. A gente vai encontrar pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. João, no seu evangelho, citando, inclusive, escrevendo aquilo que Jesus havia dito em João 3,16, um texto extremamente conhecido que muitos de nós conhecem de cor em nossas línguas maternas e até em outras línguas, né, se você fala outras línguas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê esse todo aquele que nele crê. Esse todo aquele que nele crê são chamados de povos, línguas e nações. São todas essas pessoas que estão diante do Cordeiro e que receberam a vida eterna. A gente percebe isso aqui no texto de Jesus. Jesus está falando nesse João capítulo 3 com Nicodemos, um religioso, um fariseu, que pertencia a uma seita dos fariseus. E Jesus está dizendo para este homem que se ele não nascer do alto, ele não pode entrar no reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, a fim de que todo aquele que nele crê, todo aquele a gente encontra diante do Cordeiro, diante do trono do Cordeiro. E nós encontramos também todo aquele em Apocalipse capítulo 22 e verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse quem quiser são todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. São todos aqueles povos, aquelas pessoas de todos os povos, línguas e nações que estão diante do Cordeiro. Todo aquele que crê. Quem crê, quem aderir, quem receber aquilo que a vida eterna que Jesus está nos oferecendo, é salvo. Recebe a vida de Deus em seu coração. Recebe o Espírito Santo de Deus em seu coração. Mensagem sublime encontrada no Evangelho de João, mas também encontrada neste maravilhoso livro de Apocalipse, que é, na verdade, a revelação de Jesus Cristo. Uma revelação que foi dada ao apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos, perto da Turquia, e que ele vai escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia, inclusive a igreja de Éfeso, onde nós pensamos que o João terminou a sua vida, em Éfeso. E lá, então, ele vai passar um grande tempo da sua vida lá em Éfeso, e esta igreja vai receber, então, uma carta do Senhor Jesus através do João, e principalmente de alguém, possivelmente de alguém que escreveu para ele, né? Porque o João não tinha óculos naquela época, não podia ver direito para escrever. Eu, sem esses óculos, não tenho como escrever aqui. A importância aqui desse todo aquele que. E você? Você faz parte de todo aquele que? Todo aquele que recebe, todo aquele que crê, todo aquele que aceita, que entende que Jesus é o alfa e o ômega, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe.